Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa aula A314. Vocês podem estar vendo aqui um projeto elétrico de uma residência e o foco dessa aula é mostrar para você, que é eletricista, arquiteto, engenheiro, o que executar nessa obra, ou seja, fazer a leitura adequada desse projeto e saber o que deve ser executado em conformidade com o projeto elétrico. E também, obviamente, durante a nossa aula, vocês vão observar também e aprender a fazer a leitura do diagrama unifilar. Isso vai facilitar e muito na hora da obra que vocês estiverem executando um projeto dessa natureza. Então, vamos para a nossa aula com maiores detalhes sobre a leitura dos projetos e o que executar e como fazer essa leitura. Então, gente, vamos para a aula A314. É uma aula para você que vai executar um projeto elétrico. Você deve fazer a leitura dos projetos elétricos para a sua execução. E muitos alunos encaminharam uma mensagem solicitando como fazer a leitura dos projetos elétricos, principalmente projeto elétrico residencial, como que eu faço a leitura para executar o projeto elétrico. Então, eu vou mostrar para vocês um projeto elétrico, né? E vou mostrar como que se faz a leitura para você, eletricista, para você, engenheiro civil, arquiteto, que queira fazer o acompanhamento de uma obra, né? E poder auxiliar na leitura dos projetos. Primeiramente, como é e o que executar, tá? Como é e o que executar. Então, eu tenho um trecho de um projeto aqui, onde eu gostaria de fazer a leitura junto com vocês. Primeiramente, temos que atentar à simbologia. Esse projeto foi utilizado a simbologia da ABNT, né? Então, vamos começar do quadro elétrico. Aqui onde eu estou riscando em vermelho para vocês, isso é a simbologia de um quadro elétrico embutido na parede. Toda essa linha cheia aqui representa eletroduto embutido no teto ou na parede. Então, sai um eletroduto aqui, olha, para esse cômodo aqui, sai um eletroduto. E esse eletroduto possui 3 circuitos, que é o circuito 1, que é esse primeiro circuito aqui, circuito 2 e circuito 3. Tá? Então, sai o eletroduto embutido com 3 circuitos, circuito 1, 2 e 3. Vamos à questão relativa ao ponto de iluminação. Nós temos aqui o ponto de iluminação, que utiliza uma luminária fluorescente, por exemplo, com 2 lâmpadas de 32 watts, tá? E essa iluminação pertence ao circuito 1. Então, a iluminação está aqui, olha, circuito 1. Essa iluminação, ela tem 2 interruptores three-way, que são esses interruptores com bolinha cheia aqui. Então, tem um interruptor na entrada da porta, né, do acesso a outro cômodo aqui, e aqui na entrada dessa porta aqui. Então, eu tenho 2 interruptores three-way. No primeiro interruptor three-way, que é esse aqui, que eu vou considerar, ele é pertencente ao circuito 1, ele tem uma fase e 2 retornos, que é do paralelo. Ok. O outro interruptor, ele tem 3 retornos, sendo 2 do paralelo e 1 que é o retorno dessa luminária aqui. E nesse eletroduto ainda, né, que desce aqui e vai alimentar a tomada do circuito 3, vocês podem observar que o circuito de iluminação é 1,5. E essas tomadas aqui foi utilizado circuito de 4 milímetros. Então, na tubulação, tá vindo aqui os 3 retornos, né, sendo os 2 paralelos e um retorno da lâmpada, dessa lâmpada aqui, para o interruptor. E desce também o circuito 3 de 4 milímetros, que vai atender essas tomadas aqui que estão ligadas em paralelo, onde vocês podem observar que é o circuito 2, ou circuito 3, e essa tomada é uma tomada média, ela está a 1,20 do piso
acabado. Então, vocês têm chegando nessa tomada fio de 4 milímetros, está chegando a fase, que é esse aqui do meio, está chegando o neutro e o terra. Ok? Então, aqui a gente já definiu essas tomadas desse canto. Aqui vocês podem observar que tem um outro eletroduto que chega no circuito 3 de TUG, usando 4 milímetros o condutor. Da mesma forma, desce da luminária lá em cima e vai até a parede, desce um circuito que alimenta 3 tomadas. Essas tomadas têm o condutor de neutro, o condutor de fase e o condutor de terra. Então, esse ambiente mostra essa distribuição. Vocês podem observar que sai também um eletroduto que passa aqui, ó, levando a alimentação para outros cômodos. Vamos continuar ainda com esse projeto. Como e o que executar? Né? Como e o que executar? Já peguei uma outra parte onde nós temos o quadro embutido na parede. Eu tenho saindo 2 linhas de eletroduto alimentando outros cômodos, sendo que essa primeira linha, o eletroduto está embutido no teto, na parede. Eu tenho circuito 1, 2 e 4. Né? E nesse cômodo, nós temos 2 tomadas. Uma pertencente ao circuito 4, a outra tomada pertencente ao circuito 3, que desce aqui pelo eletroduto o neutro, a fase e o terra. E aqui eu tenho um interruptor simples. Esse interruptor simples aciona essa luminária. E aqui vocês podem observar que tem um circuito 7, que ele sai da luminária e vai alimentar outros cômodos, né? Aqui eu tenho a tomada. Essa tomada 4 é uma tomada diferenciada. É uma tomada bifásica de 4 milímetros. Vocês podem observar 2 fases terra, tá? Isso vai acontecer em algumas situações, né? E aqui também nós temos a distribuição dos outros circuitos. Circuito 7, por exemplo. Circuito 7, olha, ele está vindo aqui, sai aqui e vai alimentar outro cômodo. Quando você for executar, esse entendimento é muito importante. Outra parte também do mesmo projeto, ainda do quadro elétrico, vocês podem observar que eu tenho aqui a circuito 1, 2 e 3. Esse ambiente, ele tem uma ligação three-way, onde chega no circuito pertencente ao circuito 1 também, o mesmo circuito. Eu tenho a fase e 2 paralelos. E aqui eu tenho 2 paralelos e o meu retorno da lâmpada. E aqui chegando também, dentro desse eletroduto, circuito 3 de 4 milímetros atende essas 2 tomadas médias. E aqui o circuito de 4 milímetros também, ele desce, passa pela parede e conecta 3 tomadas de 4 milímetros. Aqui também uma tomada de 4 milímetros atendendo. Do outro lado, eu tenho um outro ambiente também nessa residência isolada para vocês terem um entendimento. O interruptor aqui é simples, pertencente também ao circuito 1. Então, no interruptor simples chega a fase e o retorno. Aqui o circuito 3 alimenta essa tomada aqui, essa e essa, né? E tem um roteamento, um entroncamento aqui de eletroduto, que o circuito 1 de 1,5 continua, e o circuito 3 também, fazendo conexão com outros cômodos. Aqui já é uma visão de outros cômodos, onde o quadro é o mesmo projeto elétrico, aqui com uma visão mais aprofundada de todos os cômodos. Lá eu expliquei para vocês como fazer a identificação. Aqui eu gostaria de mostrar que eu tenho cabo de 1,5, 4 milímetros, né? Aqui eu tenho o neutro e 3 retornos, porque são os retornos que vão alimentar o meu three-way, que está nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Ok, pessoal? Então, é a mesma coisa que eu venho definindo anteriormente, só que agora ampliando para uma maior quantidade de cômodos. Como e o que eu executar ainda? Aí, geralmente não é necessário que o projetista coloque o diagrama.
o diagrama unifilar das cargas. E aqui é o diagrama unifilar desse projeto residencial que eu estou mostrando para vocês que vão executar. Então, se vocês observarem, a alimentação dessa residência é uma alimentação bifásica. Por exemplo, no meu exemplo, está aqui, olha, o neutro e duas fases e o terra, ok? Usando 2 condutores de fase de 16 milímetros, tá? A alimentação dessa residência, provavelmente ela é 127 volts. Provavelmente não, ela é 127. E aqui eu tenho a carga. Eu tenho a tubulação chegando, né? 2 cabos de fase de 16 milímetros e um disjuntor de 60 amperes, alimentando o barramento A, que é esse barramento, e o barramento B, e os disjuntores. Então, eu tenho o ar-condicionado nessa residência, eu tenho o chuveiro a alimentação dele é bifásica, né, para ganhar potência no chuveiro, porque 127 é a instalação. Tenho um circuito apenas de iluminação, para exemplificar para vocês. Circuito de tomadas, eu tenho 2 circuitos de tomada, tenho o circuito 7 aqui, né? E todos eles estão fazendo divisão das cargas. O quadro tem um barramento com 10 módulozinhos, né? Ou 10 disjuntores, a gente somar 175, 170 amperes aí, tá? Então, pessoal, como e o que executar, né? Então, tudo isso vai auxiliar o trabalho de vocês na hora de executar uma instalação elétrica. Então, vocês continuem ligados no canal da Universidade da Elétrica.